Eu venho aqui hoje fazer nesse vídeo, trazer aqui uma mensagem para vocês sobre o problema que todos os brasileiros estão enfrentando no momento, que é uma lei, né, uma lei extremamente irresponsável, né, que estão querendo fazer, que está no Congresso Nacional, por envio do governo Michel Temer e sua equipe econômica, a qual vai mexer completamente com a aposentadoria dos trabalhadores no Brasil. É uma lei que prejudica completamente a todos os trabalhadores. Não importa se são trabalhadores da iniciativa privada ou se são trabalhadores de órgãos públicos, né, de empresas estatais ou funcionários públicos. Ela vai afetar todos os brasileiros, tanto os que estão trabalhando agora, quanto nossos filhos, netos, umas gerações futuras aí. A lei é uma lei completamente irresponsável porque ela vai tirar o direito do brasileiro de se aposentar. Eu vou mostrar aqui com os números para vocês, né, o quanto essa lei, né, ela vai prejudicar vocês. Então no dia 15 agora de março, teve um chamamento para fazer uma parada, uma greve geral no Brasil contra a aprovação dessa lei. Mas, apesar da grande movimentação nas capitais brasileiras, todas as capitais tiveram manifestações, algumas grandiosas, mas eu esperava ainda muito mais, porque pela gravidade dessa lei. Bom, mas como eu fazendo uma análise, eu percebi que a população não foi a esse chamamento das centrais sindicais, de algumas centrais sindicais, porque não teve uma divulgação por parte da mídia brasileira. Quando eu falo de mídia, eu estou falando de rádio, televisão, jornal, né, impresso, revista. Estou falando desse povo que tanto deve divulgar, mas principalmente a televisão. A televisão não divulgou o risco que nós estamos correndo se essa lei for aprovada. A população não tem consciência dessa lei. É muito importante que esse vídeo percorra todo o território nacional, que chegue a todos os brasileiros essa informação, né, que eu vou passar agora para vocês. Então, eu esperava um momento muito maior, muito mais pessoas nas ruas, muito mais pessoas em casa, muito menos trabalhadores indo ao trabalho. Ora, dia de greve geral, gente, nós temos que pensar no nosso futuro, não é só no hoje não. Daqui a alguns anos, hoje tem 28, 30 anos, 35, 40 anos, você está dando conta de trabalhar. Mas quando você tiver 65, 68, 70, 75 anos, suas forças talvez não sejam suficientes para você exercer a função que você está fazendo hoje. E é isso aí que vai acontecer. Aí você chega no perto do período de se aposentar e aí não dá conta de trabalhar. Fica em impossibilidade de trabalhar e não tem direito à sua aposentadoria. Então nós não podemos deixar essa lei irresponsável passar pelo Congresso. Não podemos deixar que ela seja aprovada. Infelizmente alguns sindicatos são pelegos de patrões, de empresários, pelegos de governo, né, se vendem. Tem muitos presidentes de sindicato que não merecem estar à frente de sindicato, porque ele não representa o trabalhador, ele não esclarece o trabalhador da gravidade dessa lei. Então os sindicatos eles tinham que fazer esse trabalho e que não estão fazendo. Os sindicatos no Brasil hoje são sindicatos fracos na sua maioria. Existem alguns sindicatos fortes, atuantes, que realmente estão do lado do trabalhador. Mas nós temos um grande número de sindicalistas aí que estão à frente de sindicatos que são uma vergonha. Eles se venderam, né? São uma mercadoria barata, podre, né? Então, que não deveria estar ali, porque tem que representar. Em sindicato, ele representa o seu sindicalizado, o seu trabalhador. Então, se está no sindicato de trabalhador, ele deveria representar o trabalhador e não o patrão. Então, ele está no sindicato errado, vai para o sindicato patronal, entendeu? Então, tenha que fazer o chamamento, esclarecer a população. Vou fazer esse esclarecimento e espero que esse vídeo possa concluir bastante. Então, como funciona a lei hoje? Hoje nós temos duas leis previdenciárias, isso mesmo.
Uma que foi feita lá em 1994, né, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que estabelecia a idade mínima de 65 anos para os homens para se aposentar e de 60 anos para a mulher, com contribuição para os homens mínima de 35 anos e para as mulheres contribuição mínima de 30 anos. Então, a pessoa tinha que, naquele período, juntar, além da idade, o tempo de contribuição. Se tivesse, a mulher tivesse 50 anos, né, e 30 anos de contribuição, ela não podia se aposentar porque ela não tinha 60 anos. Então, ela tinha que contribuir mais esses 10 anos. Bom, então, tem aquela lei onde serve para alguns, tá? 60 para a mulher e 30 anos de contribuição, e para os homens 65 anos e 35 anos de contribuição. Uma outra lei que foi aprovada agora em 2015, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, é uma lei favorável porque ela não exige um tempo mínimo de aposentadoria, né? Ela exige, ela marca a aposentadoria gravada por pontos. Então, a mulher faz 85 pontos e o homem 95. Vou explicar como funciona essa outra lei. Então, uma lei, vamos dividir aqui. A lei, né, de 1994, se eu não me engano é isso mesmo, 1994. Então, homens é igual, aposentam com 65 anos e 35 anos de contribuição com o INSS. Mulheres aposentam com 60 anos e 30 anos de contribuição com o INSS. Porém, se a pessoa tiver 60 anos e ela não trabalhou, ela começou a contribuir com o INSS, ela tem que contribuir para receber um salário mínimo aos 60 anos, a mulher ou o homem, 15 anos de contribuição. Isso aqui é o mínimo. 15 anos de contribuição com o INSS. Tá. Aí, em 1995, fez uma outra lei paralela, a presidente Dilma Rousseff, porque nesse tempo aqui, tem pessoas que estavam trabalhando 42, 45 anos, tempo exageradamente, muito exagerado. Pessoas que começaram a trabalhar cedo, com carteira assinada, estavam contribuindo muito. Bom, aí criou-se essa lei em 2015, novembro de 2015, que é a lei 85/95. Eu sei que muita gente já ouviu falar dessa lei, foi bem bastante divulgada, a lei 85/95. O que é? A mulher aposenta quando faz 85 pontos e o homem 95 pontos. Como que funciona o ponto? Cada ano da pessoa corresponde a um ponto. Cada ano trabalhado de contribuição com o INSS também mais um ponto. Então, a soma da idade com a contribuição social, né, do INSS, da mulher de 85, ela já pode se aposentar. Do homem aos 95. Então, nesse período aqui, não existe idade mínima. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu tenho, né, vou colocar aqui minha idade, né, eu tenho 50 anos, eu tenho de contribuição 26 anos de contribuição com o INSS, tá? Então, o que aconteceu aqui? 50 mais 26 dá um total de 76. 76 pontos. 76 pontos. 95, que é a idade, a quantidade de pontos que eu preciso para me aposentar. Então, 95 menos 76 vai dar 19. Então, como a idade corresponde a um ponto, mais o tempo de contribuição, mais um ponto, então, cada ano corresponde a 2 pontos.
Se eu estiver trabalhando, se eu estiver em idade produzindo. Então, contribuindo. Vai dar o quê? Vai dar 9, né? Que dá 18. Resta 1. Desce o 0,5. 0. Então, eu tenho que trabalhar mais 9,5 anos. Ou seja, hoje eu estou com 50 anos. Mais 9. Então, eu posso me aposentar aqui com 59 anos e meio. A partir de 59 anos eu posso me aposentar utilizando-se dessa lei aqui de 2015, 85-95, né? Porque daqui 9 anos e meio completo, então, aqui os 95 pontos necessários para eu me aposentar. Bom, agora, se acontecer o desastre social, que vai atingir todos os brasileiros, eu, você, seus filhos, todos os trabalhadores brasileiros, não tem exceção. E muitos sindicalistas vagabundos, não coloquem isso por ser sindicalizado não, tá? Pelegos, que tem muito aqui nesse Brasil, é o sindicato pelego. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Aqui, a idade mínima para aposentar, 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Homens e mulher, 65 anos. Só que, para se aposentar, ter uma aposentadoria integral, você tem que trabalhar contribuir 49 anos. 49 anos de contribuição com o INSS. E até surgiu aí uma piadinha, isso nunca será seu, que é a aposentadoria. Então você contribui 49 anos com o INSS e tiver 65 anos, ou seja, bom, aqui deu uma diferença de 16 anos. Para a pessoa se aposentar agora, daqui aos 65 anos, para seu filho se aposentar com 65 anos, ele tem que começar a trabalhar com carteira assinada. Aos 16 anos, ele tem que entrar no emprego, aos 16 anos, e trabalhar 49 anos sem ficar desempregado nenhum dia. Trabalhar 49 anos sem parar. Sem mudar de emprego, sem ficar desempregado. Ele não pode ficar desempregado, ele não pode perder o emprego. Ele tem que trabalhar 49 anos para ele poder se aposentar aos 65. É isso que vai acontecer. 49 anos. Agora, num país tão instável quanto é o Brasil, tanto nas questões, né, da políticas econômica, política, né, institucional, quanto das empresas, né, que estão... Então nós temos aqui no Brasil um índice muito grande, tanto do desemprego estrutural quanto do desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, que é da modernização das fábricas, a modernização do setor produtivo, né? E que muitas das vezes o trabalhador, que já é muito sugado pela empresa, não consegue estar fazendo cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, e ele perde o emprego. E o desemprego, né, conjuntural, é essa conjuntura política podre e safada que cuida do Brasil, tá? Essa instabilidade do qual vocês conseguiram tirar uma presidente que foi legitimamente eleita pelo povo e que fez uma aposentadoria tranquila, que funciona e que o brasileiro contribui e pode usufruir. Falar que é insustentável, daqui a pouco eu vou mostrar que ela é sustentável sim. Essa aposentadoria aqui é sustentável. Insustentável, imoral, é permanecer, vocês, cambada de políticos que estão criando essa lei, no poder. Vocês não podem permanecer no poder. Isso é insustentável. Insustentável é o trabalhador morrer de trabalhar para sustentar um bando de aposentados que recebem mais salários e mais um monte de outras coisas mais que tem processos aí esclarecendo, que não preciso nem falar. E agora vem dar uma de que o sistema previdenciário é insustentável. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Então é impossível a pessoa se aposentar aos 65 anos. Vamos aqui ao meu caso. Olha,
No meu caso, me aposentava com 59 anos, né? 59 anos e meio. O que vai acontecer? Eu tenho 50 anos, 26 anos de contribuição com o INSS, mas eu tenho que ter, no mínimo, 49, não é isso? 49 anos. Então, 49 anos menos 26 é igual 3, 23. Então eu tenho que trabalhar mais 23 anos. Eu tenho 50 anos, né? Sou professor, tá? Em sala de aula, professor regente, e vou ter que trabalhar mais 23 anos. Se eu estiver vivo até lá e aguentando falar, né? Se meu cérebro não pifar, eu estaria 73 anos para me aposentar. Mas essa lei maldita não é só isso não, olha aqui. Eu teria que fazer aqui 73 anos para poder me aposentar. Mas ela ainda prevê que pode aumentar esse tempo de contribuição sem necessidade de votação. Se o executivo achar que tem que aumentar esse tempo de contribuição aqui, ele pode simplesmente baixar um decreto e aumentar o tempo de contribuição. O que essa lei não pode ser aprovada. É muito importante, pessoal, a gente entender que eles estão falando que é insustentável, que tem um déficit. Mas sabe por que tem um déficit? Porque grandes empresas no Brasil, as grandes empresas multinacionais, então empresas brasileiras que têm sede aqui no Brasil e filiais fora do Brasil, quanto multinacionais que têm as suas matrizes em outro país e filiais aqui no Brasil, eles quase não pagam imposto. Essas multinacionais, essas grandes empresas, praticamente não pagam imposto aqui no Brasil, imposto algum. Elas não pagam INSS, né? Elas não pagam PIS, não pagam COFINS, elas são isentas de ICMS, ou quase total, né? Elas sempre têm uma gratificação. Então, se receber esse INSS, se essas empresas pagassem o INSS, né? Como o pequeno comerciante paga, o médio comerciante paga, o brasileiro, aquele que rala, que faz a economia do país crescer, aquele que faz nosso país ser forte economicamente, a Previdência teria um superávit de quase 100 milhões por ano. Então, o que falta é esse povo largar de puxar saco, tirar dinheiro do trabalhador e entregar para empresário. É isso que tem que acabar. E os sindicatos, eles têm que ser mais atuantes, estar do lado do trabalhador, largar de ser pelego, sejam corajosos. Cadê a coragem? Sindicalista tem que ser corajoso, tem que ter garra, tem que representar o povo. Não é só ganhar dinheiro sem trabalhar não, porque tem muitos que estão na presidência do sindicato porque não quer estar exercendo a função dentro da empresa. Não, então a empresa paga, ele é sustentado pelo sindicato, tem aquela contribuição lá e pronto, mas não representa o trabalhador. Gente, vamos abrir o olho, vamos lutar. Na próxima greve que tiver, que for chamada, porque eu espero que as centrais sindicais façam outro chamamento. Quem puder ir para a rua, vá para a rua, faça sua manifestação. Não precisa fazer quebradeira não, faça sua manifestação, diga seu não à reforma da Previdência, diga não a essa roubalheira que existe no Brasil, diga não a isenção do INSS, às grandes empresas, aos grandes empresários. É isso que nós temos que dizer não. E você que mora no interior do país, igual eu moro também no interior do país, no dia da greve geral, não saia de casa, não saia para comprar nada, fique em casa, não saia para trabalhar, vamos parar o Brasil. Não podemos permitir fazer tamanha covardia com o ser humano, igual eles estão querendo fazer. É um ato muito irresponsável dessa equipe econômica e desse presidente golpista que está aí no poder.
e de várias centrais sindicais aí, que eu sei que tem centrais sindicais que estão apoiando essa reforma da Previdência, porque são pelegas. São pelegas, eles estão levando alguma vantagem, com certeza, por trás disso aí. Alguma vantagem que não deveria estar levando. Vantagem pessoal, sei lá. Porque não se justifica uma central sindical que tem o dever, a obrigação, ela recebe para defender o trabalhador e ela ficar do lado do governo que faz uma tamanha covardia dessa daqui como está fazendo com o brasileiro. É inadmissível, meu povo. Bom, pessoal, e tem também a tamanha covardia que essa nova Previdência está fazendo com o trabalhador rural. O trabalhador rural no Brasil nunca foi reconhecido o seu trabalho, né, na nossa sociedade. Sempre foi um esquecido, um João Ninguém, mas é uma pessoa extremamente importante, uma das mais importantes da nossa sociedade, porque é ele que produz o alimento que nós consumimos aqui na cidade. Então, o trabalhador rural, ele trabalha sol a sol, o tempo inteiro na zona rural, produzindo o alimento que nós vamos consumir, o ano todo, né? Então, o trabalhador rural, ele aposentava pelo Fundo Rural. Ele tinha uma aposentadoria, né? Quando ele trabalhava, a mulher trabalhava 55 anos na zona rural, né? E o homem trabalhava 60 e aposentava. Por quê? É um trabalho forçado, é um trabalho duro, árduo, né? Então não é fácil o trabalho na zona rural. É um trabalho muito difícil. Tanto que hoje no Brasil nós temos aproximadamente 14% da população vivendo na zona rural. Se fosse fácil, se fosse bom, se fosse mole, se fosse tranquilo, se fosse gratificante, nós teríamos maioria da população trabalhando na zona rural. Então essas pessoas que estão lá produzindo alimento e também serão muito prejudicadas com essa lei miserável que está fazendo da reforma da Previdência, colocando o trabalhador rural a aposentar também, tanto o homem quanto a mulher, aos 65 anos de idade. E ainda mais, o trabalhador rural que nunca recebeu um reconhecimento do governo federal, que não tem um seguro-safra de jeito nenhum, se ele pegar um empréstimo para produzir alimento e porventura faltar chuva ou excesso de chuva e ele perder a sua produção, não colher nada, ele perde a terra. Ele tem porque a dívida ele tem que pagar, porque o governo não perdoa. Então, aí ele ainda tem que pagar mensalmente durante no mínimo 25 anos, pagar para o INSS para poder se aposentar. Veja qual absurdo, quanta covardia. Trabalhador rural, na zona rural não entra dinheiro todo mês não, ele não tem salário mensal não, gente. Não tem. Alguns trabalhadores que trabalham de empregado têm um salário mensal, né? Mas não é todos não. Tem muito pequeno produtor que pega dinheiro de vez em quando. E como que ele vai pagar esse INSS? Então é justamente esse pequeno produtor, que está lá, que é o trabalhador familiar, né? Que não tem o salário todo mês, como que ele vai pagar essa aposentadoria? Gente, isso é uma baita de uma covardia fazendo com o trabalhador rural. Não pode, a gente não pode aceitar. Então nós temos que parar. Gente, precisamos parar o Brasil. Não podemos deixar essa lei ser aprovada, porque ela prejudica a todos os brasileiros. Aquele plantador da agricultura familiar que abastece o alimento aqui na nossa casa, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter algum benefício, já que não tem um seguro-safra, que se ele pegar algum dinheiro emprestado para plantar, ele tem que pagar, né? Mas que ele seja, pelo menos, tenha esse reconhecimento e continue com a aposentadoria dele pelo Fundo Rural. O grande produtor, não. O grande produtor, daquela que planta para exportação, grandes fazendas monocultoras, cheias de maquinário, os endinheirados, esses daí tudo bem. Eles não precisam nem de aposentadoria, porque eles pagam um plano de previdência privada. E aí ele se aposenta e tem mais lucros e mais lucros, porque eles exploram o trabalhador, a mão de obra do trabalhador. Mas a minha preocupação maior é com o trabalhador, aquele empregado, e também com aquele agricultor familiar, né? É inadmissível esse projeto de previdência ser aprovado. É inadmissível que nós, brasileiros, sejamos tão covardes de deixar isso ser aprovado. Nós temos que ir para a rua. Vamos lá, gente.
todos os sindicatos juntos na próxima grande manifestação no Brasil. Vamos manifestar, vamos parar o Brasil, sejamos homens, vamos honrar o sangue que tem nas nossas veias, homens e mulheres de coragem, aguerridos, fortes. Não vamos fugir dessa luta, vamos lutar pela nossa sociedade, por todo o povo brasileiro. Vamos para as ruas, façam esse vídeo rolar pelo Brasil, urgentemente, gente. Vamos compartilhar o máximo que puder e vamos parar o Brasil para o meu bem, para o seu bem, para o bem de seus filhos, para o bem da população, de toda a sociedade brasileira. Meu muito obrigado.